Fala aí, quero brilhar. No vídeo de hoje vamos estar conversando aqui sobre Godzilla vs Gigan, continuando a nossa série de review dos filmes do Godzilla. Hoje estaremos falando aqui sobre Godzilla vs Gigan, filme de 1972. Esse filme, eu acho que ele é um filme que ele tem muito potencial, ele tinha muito potencial para ser um dos mais legais da Showa e infelizmente não aconteceu por um motivo muito grave nele, na verdade. Enfim, não vou ficar enrolando, vamos começar. E como de costume, vamos começar aqui pelo roteiro e história. História eu vou estar falando mais da história, como eu sempre digo. A história é mais a história dentro do filme, mesmo o roteiro é a parte mais técnica de como é escrito. Quanto ao roteiro em si, eu não tenho muitos problemas com ele. Eu acho que tudo funciona bem. E a história também não tem nenhuma... Ela não tem nada que interfira entre um filme ou outro, não tem nenhum furo de roteiro, nada do tipo, né? Não tem nenhuma incoerência na história. Então, no geral, é uma história decente e é um roteiro decente também, não tem muito o que reclamar nele. Inclusive, uma coisa muito legal é porque aqui nós já tínhamos visto a Monster Island, né, a Ilha dos Monstros, em Destroy All Monsters. Só que esse filme ele se passa antes de Destroy All Monsters. E por mais que seja só stock footage, esse filme ele introduz a Monster Island na ordem cronológica. Então, por mais que a gente já saiba da Monster Island, a gente já conheça ela, Ilha dos Monstros, nós não... Se alguém pegar pra assistir em ordem cronológica, não conheceria. Então esse filme ele apresenta a Ilha dos Monstros, né, pra quem quiser assistir na ordem cronológica, isso é muito bom. Apresenta bem, não é desenvolvido, tô falando que apresenta bem, não tô falando que desenvolve a Ilha dos Monstros. Ele apresenta bem a Ilha dos Monstros, deixa bem estabelecido que existe uma ilha onde os monstros estão reunidos lá. E nós vemos, é claro, stock footage de Destroy All Monsters, mas nós vemos que, pô, o Rodan tá lá, que a gente não sabia do paradeiro dele desde Invasion of Astro Monsters. A gente vê lá que tem o Gorossauro, a gente vê lá que tem uma Mothra nova, então... A gente vê que um novo Anguirus tá lá também, então isso daí é bem bacana que eles fizeram assim pra introduzir a Ilha dos Monstros, não necessariamente desenvolver ela, mas nós sabemos da onde estariam alguns dos monstros, que nós não sabemos o paradeiro, e nós já temos aí a introdução dela na ordem cronológica, isso é muito legal. Inclusive, um dos problemas que eu comento no meu review de Godzilla vs Ghidorah é como Minilla simplesmente teria desaparecido. E aqui nós vemos o Minilla ali, então isso deixa já mostrado que, pô, ele ficou na Ilha dos Monstros. Algo que nós não tínhamos, essa informação do último filme, Godzilla vs Ghidorah. Então isso daí, claro, nós sabíamos que ele teria ido para Ilha dos Monstros em algum momento, por conta de Destroy All Monsters, mas nós não sabíamos entre esse meio tempo, quer dizer, desde o último filme. Então isso daí é bem legal. A história no geral ela se mantém bem, de como já teria sido estabelecido as coisas nos últimos filmes. Esse filme coloca o Godzilla e o Anguirus como amigos pela primeira vez na ordem cronológica, claro. E eu acho que esse é o filme responsável por dar fama que o Godzilla e o Anguirus são melhores amigos. Porque em Destroy All Monsters, eles são dois monstros aliados lá no meio de tantos. E esse filme aqui, o que eles chegam até mesmo a conversar, que é o que estabelece eles como melhores amigos. Então isso é legal. Quanto aos personagens e quanto ao texto, o texto eu acho ele decente, não acho que seja um texto ruim, eu acho que tem umas ideias legais do mangaka lá, coisas do tipo, ademais dos personagens e a atuação. A atuação não tenho que reclamar também, não é uma atuação ruim não. E nós temos depois personagens em si, que esse daqui é um filme interessante quanto aos personagens, porque eu acho que os personagens não são ruins, mas eles são esquecíveis. Eu acho que eles são personagens carismáticos e bacanas de se acompanhar nesse filme. Mas quando você termina o filme, você não vai se lembrar deles nem como algo positivo, nem como algo negativo, porque eles são muito esquecíveis e muito deixados de lado, apesar de serem bem legais de acompanhar. Acabam sendo esquecíveis. Enfim, essa é um filme que tem algo interessante, assim, né? Diferente, um diferencial de certa forma, não necessariamente diferencial positivo, seria legal eles serem mais memoráveis, mas são personagens interessantes. Nós temos aí a introdução da segunda espécie de alien, né, terceira na verdade, se contar de Destroy All Monsters, e essa espécie de alien não é tão interessante quanto os outros dois mostrados antes, né, mas ele seria tipo baratas gigantes metamorfas. É interessante, é um conceito diferente.
Não acho tão legal, mas enfim, tá aí. É legal ter mais aliens também. E, bem, quanto à direção, e é aqui que eu quero falar. Das cenas originais, a direção é muito boa. Eu acho que nós temos cenas muito legais, principalmente as cenas de destruição, de ataque, cenas de lutas originais são muito boas. Foi a primeira vez que nós vimos o Godzilla sangrar, né? O Gigan foi o primeiro monstro a fazer o Godzilla sangrar, isso é legal de ver. A cena do ataque do Gigan é espetacular, a maquete, as formas de destruição, é tudo muito bem feito. Ângulos de câmera, assim, dentro da casa, assim, pela primeira vez nós vemos aí um ângulo do interior da casa, do prédio, né? O monstro destruindo, isso é muito da hora. E as cenas novas, cenas de luta, muito legais, muito legais. A gente tem ali o cenário também, né, muito bacana, a Godzilla Land também, muito legal. Isso é muito da hora. Mas esse filme, ele peca gravemente em cenas recicladas. As cenas recicladas pra mostrar a ilha monstro, tudo bem. O ponto é que, e assim, cenas recicladas, nós já vimos várias vezes na Era Showa, não é problema. É, assim, não é bom, é ruim quando tem. Mas esse filme, ele usa e abusa de cenas recicladas. E esse é um grande problema do filme. Eu acho que se não fosse a quantidade de cenas recicladas desse filme, esse filme poderia sim ser um dos mais legais da Era Showa, mas acaba que a quantidade de cena reciclada é tanta, mas tanta, que as cenas novas acabam sendo ofuscadas, porque você tá vendo e você fala, tá, eu já vi isso, e tá bom, já vi. E não fica legal. A cena toda de destruição do King Ghidorah é reciclada de outros filmes. E o problema disso também é porque nos outros filmes King Ghidorah ataca de dia e não de noite. Aqui tá de noite, então eles só deixam a filmagem mais escura, só que dá pra ver claramente que é um céu de dia, só escurecido a imagem. E fica ruim. E assim, 70 pra 80% da luta contra o King Ghidorah é cena reciclada também, de Ghidorah Three-Headed Monster ou de Destroy Monsters. Praticamente toda a cena tirando alguns segundos, toda a luta do Ghidorah contra o Gyros é cena reciclada. A gente tem 70% da luta do Godzilla contra o Ghidorah é cena reciclada. E cara, isso é uma pena, cara. É realmente uma pena. Eu acho que isso afeta muito o filme e é disparado o maior problema desse filme. Teve uma decisão artística muito esquisita em fazer os monstros falarem. Eu acho muito legal como desde Ghidorah Three-Headed Monster eles fazem os monstros conversarem. Claramente eles estão dialogando, mas com os rugidos do monstro. E é um diálogo não verbal. Esse filme ele toma uma decisão muito estranha em fazer os monstros literalmente falarem, com balão de fala e tudo. É uma decisão esquisita. Ainda bem que não se repetiu. Essa daí é paia. A gente tem várias loucuras assim na Era Showa, só que essa daqui é paia realmente. Bem, quanto aos efeitos visuais, é interessante aqui também. As roupas, os trajes estão ótimos, são muito bons. É muito legal a Godzilla Land, a maquete da Godzilla Land é um cenário muito bacana, muito da hora e muito bem utilizado também, então isso também é outro ponto muito positivo. Quanto aos designs dos monstros, o Godzilla é o mesmo design utilizado desde de Destroy Monsters, né, nesses últimos filmes aí, e é a última vez que esse design foi utilizado. Então esse foi um dos designs mais reutilizados do Godzilla, o segundo mais reutilizado até hoje. Meio empatado com Godzilla 2019, mas enfim, esse design foi realmente bastante utilizado. E como eu já falei nas outras vezes, eu acho um bom design. Eu acho que esse é o show definitivo, por ter aparecido mais vezes, e ele tem bem uma estética de show. Eu acho que ele é um bom design, eu acho que ele é da hora. Quanto ao o Gigan, eu não sou muito fã, nunca fui muito fã do Gigan gordinho, eu acho ele sempre muito melhor ele magro. Como vimos em Final Wars, mas aqui nós não temos parâmetro de comparação. É a primeira vez que o Gigan apareceu. Ele tem um design da hora. Um monstro ciborgue, assim, meio cibernético. Meio um dinossaurão cibernético. É muito da hora o design dele. Eu acho que melhoraram muito Final Wars, sim. Só que nós não temos Final Wars aqui. Nessa época ainda não existia Final Wars. Então a gente não pode julgar por comparação desse tipo. Eu acho o design do Gigan realmente ele se mantém muito bem. Inclusive uma curiosidade é que no pôster do filme nós vimos o Gigan atirando o laser do olho. Coisa que nunca aconteceu em nenhum filme da Era Showa. Mas nesse filme tem um momento que o Ghidorah atira os raios no Godzilla e no Anguirus e na mesma hora o olho de cima do Gigan ele brilha. Provavelmente ele teria tirado o laser no mesmo lugar que o Ghidorah tirou os raios,
Só que eles acabaram esquecendo de colocar o laser na edição do filme, muito provavelmente. Mas enfim, uma curiosidade aí. O design do Gaigan tá bom. O design do Anguirus eu acho que também ficou muito bom. Ele é uma ótima tradução do Anguirus, que nós já tínhamos visto em 55, né? É uma ótima tradução do Anguirus pro estilo atual da Era Showa, né? Atual no momento que estamos falando. Então, é um design muito bom. E sobre o King Ghidorah, ele mudou o design que nós tínhamos nos outros filmes. E esse King Ghidorah, eu não sei, eu acho que tanto a roupa quanto o Ghidorah, quanto o design eu quero falar, quanto o design, ele é legal, mas ele é diferente. Eu não acho que ele seja necessariamente melhor ou pior que o outro. Eu acho que os dois... O King Ghidorah da Show eu acho muito bom, eu acho muito legal como ele tem a juba, como ele tem aquela meia lua na cabeça. Uma cabeça de dragão, mas oriental mesmo, então isso é legal. E esse design aqui, ele carrega todos esses aspectos, mas ele tem uma cara diferente. E é melhor, é pior? Eu não colocaria ele como melhor ou pior. Ele é diferente, mas não necessariamente diferente de uma forma melhor, e diferente pra pior também não. Mas ele é diferente. Quanto ao traje dele, fica muito paradão no filme, ele não mexe as asas quando tá voando igual outros Ghidorahs, os outros filmes do Ghidorah que nós vemos. E as cabeças dele são muito mais estáticas, elas não ficam balançando tanto quanto os outros Ghidorahs. E talvez, cara, por ele ser tão estático, na maior parte da luta ele está parado ali, me faz pensar que eles reutilizaram tanta cena reciclada do Ghidorah por alguma limitação com o novo traje / marionete do Ghidorah, cara. Eu tenho essa teoria aí. Eu não sei se isso é confirmado, na verdade, nunca pesquisei sobre, mas tem isso. No geral, ele ser mais estático que o outro Ghidorah, a asa fica ruim. A cabeça, eu acho que tá estático demais, não ficou bom. Mas em certos momentos eu acho que é melhor do que a cabeça sem rumo que ficava balançando aleatoriamente nos outros filmes. Então talvez tenha sido sim uma melhora. Quanto à trilha sonora e a efeitos sonoros do Godzilla e do Anguirus se mantém, do Ghidorah também. Do Gaigan temos aí o rugido do Gaigan introduzido, que é um bom rugido. E quanto à trilha sonora, nós temos de volta a trilha sonora, a música tema do Godzilla. Muito bom ouvir ela aqui, muito gratificante, é uma música tema muito boa, logicamente. E nós temos a música tema principal desse filme, que, cara, é muito da hora. Eu acho que deve ser uma das minhas músicas favoritas do Godzilla. Eu acho que ela não é tão apreciada assim, é uma música muito boa. E eu acho que, em geral, é isso. Eu acho que esse é um filme... É um filme legal, a ideia dele é muito legal. Eu acho que ele poderia... Ele é divertido, eu acho que ele poderia ter sido um dos filmes mais legais da Era Showa, se não fosse a quantidade absurda de cenas recicladas desse filme. Demais é isso, muito obrigado a todos vocês que assistiram, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Falou!